Hoje eu vou te dar um tutorial completo de como definir o seu abdômen de uma forma muito fácil e vou te provar que a vida toda você foi enganada. Primeiro de tudo, eu já quero falar sobre os abdominais, né? Que provavelmente você já ouviu falar que você precisa fazer várias repetições para você conseguir de fato definir o seu abdômen, e isso é um mito, tá? Mas Lari, por que isso é mentira? Eu escuto muito falar sobre isso, porque o que acontece? Quando a gente quer definir o abdômen, né, a gente precisa ganhar massa muscular nessa região. Claro que a gente ganha ao todo a massa muscular, porém, se a gente não treinar o abdômen, a gente não vai ganhar ali, né? Só que aí que tá o X da questão. Se você não colocar carga para fazer os abdominais, não tem como você ganhar massa muscular ali e logo definir o abdômen. Então, a carga no treino de abdômen é muito superior à quantidade de repetições que você faz. Por conta disso, não tem como criar massa muscular sem você colocar carga nos exercícios. Então, se você quer ganhar ali, né, uma definição no seu abdômen, essa é a primeira coisa. Você precisa fazer abdominais com carga e não só ficar fazendo lá 50, 100 repetições, beleza? Se você faz abdominal e passa ali de mais ou menos 15 repetições, pode ser um sinal para você adicionar carga. Ou, se você já tem carga antes, né, já faz com carga antes, pode ser um sinal para aumentar essa carga, porque tá fácil demais. Se você tá conseguindo 15 repetições, dá para colocar uma carga e ainda conseguir mais massa muscular nessa região, que é o que a gente quer. Mais duas dicas no treino de abdômen. Se você faz, por exemplo, glúteo 1, 2 vezes na semana, por que você vai fazer o abdominal todos os dias? Ele é um músculo também, tem músculo ali. Então você não precisa fazer isso, você precisa de descanso. Então, até 2 vezes na semana já é muito bom, tá? Você não precisa fazer todos os dias, porque isso não vai aumentar a hipertrofia nessa região. E a segunda dica é sempre foque em uma boa amplitude, tá? Se você faz um agachamento, por exemplo, até lá embaixo, por que no abdômen você vai fazer algo bem curtinho, sem a amplitude correta? É só você fazer a amplitude melhorada, né? Você vai fazer uma boa amplitude para você ter uma hipertrofia maior. Já estamos conversadas sobre treino, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre a dieta. Para a gente ter uma quantidade legal de massa muscular, não tem como a gente fazer isso em déficit calórico, né? Então, se você é uma pessoa que tem um percentual alto de gordura e pouca massa muscular, aí sim é interessante você ficar em déficit calórico, né, para você perder gordura e depois ir para um processo de bulking, que a gente chama, que é o ganho de massa muscular. Porém, se você tem um percentual de gordura já baixo e você quer definir essa região, é muito mais interessante você ir para um ganho de massa muscular, porque você vai ganhar nessa região mais massa muscular, né? O déficit calórico você consome menos do que você gasta. O superávit calórico você consome mais do que você gasta, que é aí que a gente ganha massa muscular. Por isso que a gente foca em uma fase de cada vez e não tenta fazer tudo ao mesmo tempo. Se você tem esse percentual de gordura mais alto, não tem como você querer fazer tudo, querer definir também essa região, porque para isso você precisa de uma quantidade de massa muscular maior, que a gente consegue isso em outra coisa, que é o bulking, né, que eu falei, que é em superávit calórico, o processo oposto do déficit calórico. Então, a gente foca em uma coisa e depois na outra. Ah, Lari, mas por que é tão importante, se a gente tem um percentual de gordura mais alto, ir para o déficit calórico, né, que a gente chama de cutting, e depois só para o bulking, que é o ganho de massa? Porque no ganho de massa, a gente vai estar em superávit calórico, que a gente consome mais do que a gente gasta, que é o mesmo processo que a gente também ganha gordura. Então, a pessoa que já tem um percentual de gordura alto, ela querer ir para um superávit calórico, ela vai aumentar mais ainda o percentual de gordura. Então, não é interessante. É interessante você ir para o ganho de massa muscular, primeiro, você treinar, né, direitinho, porque não adianta nada. Se você não treinar, você vai ganhar só gordura. E segundo, você tem que ir com um percentual de gordura mais baixo para depois, quando você reduzir esse percentual de gordura com o cut, né, que você está em déficit calórico, aí sim você foca em definir o seu abdômen, que é indo para o ganho de massa muscular. Obviamente, cada um tem suas individualidades e tem gente que tem uma facilidade maior de ter uma hipertrofia na região do abdômen, né? Então, outras pessoas vão demorar um pouquinho mais. Tem pessoas que até em cutting, que é o processo que você fica em déficit calórico, vão conseguir ter uma hipertrofia no abdômen bem legal de início. Principalmente se você é um iniciante na musculação. Você vai ganhar uma quantidade absurda de massa muscular de início e também no abdômen se você fizer o treino com carga, né? Como eu falei no início do vídeo. Então, são exceções, né? Pessoas que têm ali uma genética que favorece e um biotipo também que favorece, né?
E se você é iniciante na musculação, você também consegue definir essa região mesmo no cutting, tá? Agora eu quero falar com você que está em cutting, né, e quer minimizar essa perda de massa muscular e logo ter uma chance maior ali de definir o seu abdômen. Primeiro eu já falei que o biotipo, né, o biotipo, a genética, e também, se você é um iniciante na musculação, é muito mais fácil você definir o seu abdômen estando em cutting, que é algo que vai muito contra o normal, né? Porque é um processo inverso, como eu falei, do ganho de massa. Mas eu vou dar algumas dicas agora para você que não tem essas variantes ajudando. Primeiro de tudo é não fazer um déficit calórico muito grande. O que é isso? Vamos supor que você gasta no dia 2.000 calorias e você está consumindo 1.500 calorias. Se você pega 2.000 menos 1.500, você está com 500 calorias. Então essas 500 calorias é o seu déficit calórico. Você está em um déficit calórico de 500 calorias, porque você está consumindo 500 calorias a menos do que você gasta, entenderam? Então, o déficit calórico de 500 calorias já tá bom demais, tá? É um corte muito bom, você vai perder uma quantidade de gordura muito boa. Só que o que eu vejo muitas pessoas fazendo é aumentar muito esse déficit calórico, fazer um déficit calórico de 700 calorias, ou seja, tirar 700 calorias do quanto gasta. Então, acabar consumindo 700 a menos, 800, 900. Então, é claro que a pessoa vai perder muita massa muscular e também vai ficar flácida, né? Porque essa perda de massa muscular grande causa flacidez. Então, pense sempre nisso. Menos nem sempre é mais, tá? Então, se você visa ali um abdômen mais definido, pensa nisso. Não faça uma restrição calórica muito grande, porque isso vai impactar também na definição do seu abdômen. Sobre os macronutrientes, é claro que varia de cada um, né? Cada um tem suas individualidades. Mas eu vou falar aqui uma recomendação geral, tá? Sempre consulte sua nutricionista, médico, para você saber direitinho, que é a proteína gira em torno de 1,8 a 2,2 gramas por quilo, tá? É uma quantidade muito boa se você tá ali em déficit calórico ou se você tá num bulking, né? Que é o superávit calórico, isso também serve. Quando a gente tá em bulking, a gente tenta aumentar o quanto der ali a proteína. Se botar 2,2, que é o máximo, mas que isso os estudos mostram que não causa uma hipertrofia maior, a proteína e a gordura, elas não vão variar tanto assim se você comparar o processo de cutting com o bulking. Só que, às vezes, como a gente já consome poucas calorias, né? No cutting é mais difícil colocar a proteína muito alta e a gordura também, porque a gordura é o macronutriente que mais gera caloria. Então, no processo de bulking, a gente consegue colocar muito mais no máximo os macros, porque a gente está consumindo mais calorias, né? Mas assim, se der para colocar um pouco mais próximo de 2,2 gramas por quilo, perfeito. A proteína vai ficar muito boa e vai ajudar muito na hipertrofia, tá? E a gordura gira em torno de 0,6 gramas a 1 grama por quilo, tá? O carboidrato que muda muito. Por quê? No processo de cutting, se você tá no cutting, a gente reduz um pouco o carboidrato. Nada demais, tá? Igual o povo fala que tem que cortar. Não. A gente só reduz se comparado ao bulking, que geralmente é mais ou menos 2 gramas por quilo de carboidrato no cutting. E no bulking, assim, geralmente o mínimo é 4 gramas por quilo. Então, isso vai variar, mas você vai ver ali o que é melhor para você, você vai ver o que você quer naquele momento também, né, para o seu objetivo, e sempre pensando nas suas individualidades. Então, é muito importante a gente focar principalmente na proteína e carboidrato se a gente quer minimizar ali a perda de massa muscular ou ganhar massa muscular, né? Dependendo ali do processo que você tá. A terceira coisa que eu quero falar é sobre como você vai trabalhar ele durante outros exercícios. Porque o que acontece? Quando a gente está pegando peso na academia, agachamento principalmente, que é algo que assim que a gente está colocando muito peso, né? A gente está pegando muito peso e colocando em cima do nosso corpo, você está fazendo uma pressão que pode acabar estufando o seu abdômen. Então é muito importante você fazer a respiração correta e manter ele contraído, tá? Porque muita gente tem um abdômen para fora porque coloca uma quantidade de peso muito grande e deixa ele solto, deixa ele mole, né? Então é muito melhor você fazer essa contração do abdômen. Eu mesma, eu não fazia isso antes e eu vi assim que meu abdômen ficava muito estufado. Quando eu comecei a fazer, eu vi uma diferença muito boa, mesmo numa época que eu fiquei sem fazer abdominal, só contraindo durante os exercícios, tá? Então, fazendo a respiração correta, tem o bracing também, que é uma técnica que as pessoas usam. Aí você vê com um profissional, porque eu não sei falar muito sobre essa técnica,
mas é uma técnica muito boa para você usar e diminuir essa pressão no abdômen que tem. A quarta dica é: pare de acreditar em suplementos que são milagrosos, que vão acelerar a perda de gordura abdominal. Gente, os termogênicos, por exemplo, né, que são caros e causam vários efeitos colaterais, eles vão aumentar no máximo o nosso metabolismo, né, acelerar no máximo em 50 calorias. Isso não é nada, tá? Para efeitos colaterais grandes, como eu falei, e um preço elevado, que eles têm um preço bem elevado. E outra coisa, a terceira coisa, tem muitos termogênicos que a gente nem sabe a composição direito, não tem nem estudos suficientes mostrando que de fato eles são confiáveis. Então você vai acreditar em algo assim, de fato? Acredite nos estudos que mostram que eles aceleram no máximo 50 calorias, que, como eu disse, não é nada, tá? Então não tem um suplemento que seja milagroso para queimar a sua gordura abdominal. Tem dieta e tem treino. Porém, tem suplementos que eles vão ajudar na hipertrofia, como é o caso da creatina, né? A creatina, ela ajuda muito a gente evoluir as cargas, né? As repetições também, e ter uma recuperação muscular muito boa, e ainda ela faz uma retenção intramuscular, deixando o seu músculo muito mais bonito e definido. Eu uso já há uns 6 anos a creatina, tem muito tempo, e me ajudou muito a não ficar flácida nesse processo de perda de 14 quilos e ganhar massa muscular também. Então a creatina, ela é muito boa. A creatina, só para vocês entenderem, ela é encontrada em carnes, ovos, só que é uma quantidade muito pequena, que a gente teria que comer quilos deles, né? Para conseguir ali uma meta boa de creatina no dia. Então ela ajuda demais, só que não é assim, milagre, tá? Ela vai ajudar no seu treino de musculação e deixar os seus músculos mais bonitos. Eu vou deixar aqui um vídeo que explica tudo sobre a creatina, vou deixar aqui em cima para você ver, porque tá tudo explicadinho que você precisa saber, tá bom? Um suplemento que eu, assim, investiria além da creatina, se eu estivesse começando hoje e quisesse definir o abdômen, né, seria o whey protein. Por quê? É muito complicado a gente atingir a nossa proteína diária, né? Então o whey, ele facilita, né? Ele também é muito versátil, dá para botar em receitinha, dá para levar para o trabalho, para a faculdade, enfim, para a escola. Então é muito bom você ter uma opção ali que vai te salvar em momentos que você tá com pressa ou que você não quer cozinhar. Então o whey é para isso, é para ajudar a atingir sua meta de proteína diária, que a alimentação não conseguiu sozinha. Ele não engorda, ele não causa pedra nos rins, fiquem tranquilos, tá? Porque ele é muito seguro. A creatina e o whey são os suplementos mais seguros que existem. Então vocês não tem que ficar preocupados quanto a isso, tá? Eles são bem seguros mesmo. E a quinta e última dica é: beba a quantidade adequada de água. O mínimo é 35 ml vezes seu peso, pode chegar até 50 ml o mínimo, tá? Então é de 35 a 50 ml por quilo. Então se você tem ali 100 quilos, por exemplo, você pega 100 vezes 35, vai dar 3.500 ml, que é a mesma coisa que 3,5 litros por dia mínimo, tá? Mínimo. Então, por que a água é tão importante? Porque, às vezes, o seu abdômen, ele tá ali um pouco mais estufado, né? Ele tá parecendo que tem uma quantidade grande de gordura, quando na verdade é retenção. Se você gostou desse vídeo, já curte aqui pra eu saber. E se você não é inscrito, já se inscreve aqui e ativa o sininho também, pra você não perder nenhuma dica de como emagrecer sem restrição. E muito obrigada por estar aqui comigo. E olha quem tá aqui também, gente. A coisa mais linda do universo. É o meu bebecinho. É o meu lindo. Pessoal, não se esquece de compartilhar com alguém que vai amar esse tutorial de como definir o abdômen. Obrigada, gente. Tchau.